Oséias, capítulo 6. Oséias é um profeta, ele fala a Israel no Velho Testamento. Oséias, capítulo 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua vinda, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Diz o Senhor: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei. E os teus juízos, as tuas sentenças sairão como a certeza da luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram a aliança como Adão, e se portaram com traição contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue. Como hordas de ladrões que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Amém. Irmãos, o primeiro texto que eu quero compartilhar alguma coisa deles com vocês é um profeta que fala à nação de Israel quando ainda dividida. Dividida temporariamente, mas aos olhos de Deus um só povo, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles passam por dificuldades porque aqueles que chegaram ao governo, aqueles que chegaram às posições de poder para cuidar das pessoas, haviam se corrompido. E com isso, todo o povo veio num efeito dominó, se corrompendo, cada um na sua esfera. E no final das contas, quem não tinha poder de se impor aos outros, também não falava nada, legitimando assim toda a ação maligna que se praticava em Israel. E a pobreza, a miséria, havia crescido muito. Olha o que o Senhor Deus chega a dizer, por favor, verso 8, verso 7 em diante. Mas eles traspassaram o concerto, a aliança como Adão, desobedeceram. Eles se portaram com traição contra mim, aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade calcada de sangue. Iniquidade é o contrário da equidade. Equidade é quando você zela para que as diferenças entre as pessoas não sejam causas de sofrimento, onde você trabalha de formas diferentes e eficientes para que todos tenham um mínimo de vida com dignidade. Israel e Judá, que aos olhos de Deus é só Israel, havia se prostituído, havia se vendido. O que é prostituição aqui? Não é a prostituição sexual, mas é uma analogia que Deus está fazendo, porque a prostituição é um sexo pago, é um prazer pago. Estas pessoas haviam buscado todas as fontes de prazer que a riqueza poderia trazer, e para isso eles estavam oprimindo as pessoas. Então Deus vira e diz assim: esse povo é um povo que se prostituiu. Eles me traíram como Adão me traiu. Eles me traíram com os prazeres que a riqueza oferece, mas não uma riqueza legítima, não uma riqueza que vem de um trabalho, não da riqueza que vem de uma economia que a pessoa faça, mas da riqueza que vem de uma iniquidade. A iniquidade, ela não é associada, por exemplo, à violência como um assalto à mão armada. Mas é quando você cria mecanismos legais, porém imorais, que
que mantém os pobres cada vez mais pobres, os miseráveis cada vez mais miseráveis, os doentes e as crianças e os velhos sem assistência, o estrangeiro sem um direito de viver com dignidade fora do seu povo de origem. Então o Senhor Deus olha para Israel, vê tudo isso e pesa a mão. Quando Deus pesa a mão, eles têm consciência de que tudo que eles estão vivendo naquele momento veio da mão de Deus. Olha o que eles mesmos dizem, por favor, capítulo 6, verso 1. Eles dizem uns aos outros: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eles tinham consciência de que eles estavam vivendo situações difíceis que vinham da mão de Deus. Eles tinham uma religiosidade que eles aprendiam, mas não apreendiam. Porque eles aprendiam, eles tinham acesso à informação, eles entendiam que a maldade que eles estavam fazendo voltava para eles, que eles estavam sofrendo em função disso, mas eles não mudavam. Quando é que eles resolviam mudar e buscar a Deus? Quando doía. Irmãos, como é interessante ser pastor e a gente perceber como as pessoas são humildes no momento do sofrimento. É impressionante isso. Tem uma frase que é assim: o mineiro só é solidário no câncer. Por que o mineiro é solidário no câncer? Porque no câncer o doente é muito humilde. Quando alguém tem um câncer, como a pessoa fica humilde? Como ela chega na igreja e como ela aceita oração, como ela aceita orientação, ela levanta de madrugada, ela ora, ela sobe um monte, ela faz oferta, ela faz sacrifício. Quando a pessoa quebra financeiramente, quando ela não tem dinheiro, é a mesma coisa. Quando o casamento cai, vai para o brejo, há separação, normalmente os dois ou um dos dois procura a igreja e vem numa mansidão, mas se o casamento estiver bem, a saúde estiver bem, o dinheiro estiver no bolso, meu Deus, a humildade passa longe. A arrogância, a forma como a pessoa se vê, a forma como ela se dá uma dignidade e ela não se permite receber orientação. Esse era o retrato de Israel nos dias de Oséias. Então, quando Deus pesa a mão, eles dizem assim: vinde, busquemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida. A gente sabe o que a gente está recebendo, a gente sabe por que nós estamos passando pelo que nós estamos passando. É a mão do Senhor, é a mão do Senhor. É interessante uma das falas de um daqueles homens que roubava Israel nos tempos de Gideão. E Gideão havia sido levantado por Deus para acabar com aquilo. Todo ano, na época da colheita, os inimigos vinham e roubavam a colheita, havia uma pobreza, eles plantavam, colhiam, chegava a colheita do outro ano, acontecia a mesma coisa, e em dado momento Deus levanta Gideão. E Deus fala: Gideão, eu vou usar você para acabar com essa coisa horrorosa de uma vez por todas. Gideão ainda fica meio preocupado e ele vai até o acampamento daqueles que haviam invadido a terra, de noite, sem que eles percebessem. Ele fica ali na moita e ele ouve um daqueles guardas que havia invadido a terra para roubar dizer ao outro: eu tive um sonho, eu vi um pão que vinha voando e abatia sobre nós e nos destruía. E aí a interpretação dada foi: este pão é o pão de Gideão, porque eles haviam ouvido falar que Deus tinha levantado Gideão, e a consciência de culpa deles havia então explicado aquele sonho, dizendo: Deus vai nos abater, chegou o dia do acerto de contas, sempre chega o dia do acerto de contas. O inconsciente das pessoas, ele denuncia a maldade que as pessoas fazem. Então eles sabem que o que eles estão vivendo de ruim é em função da forma ruim como eles têm vivido para com os outros, pela produção e reprodução da iniquidade, pelo não denunciar, pelo não tomar uma posição, pelo não socorrer, pelo não ajudar, pelo não mudar. Então Deus começa a batê-los, mas eles vivem num cinismo religioso que diz: vinde, busquemos ao Senhor, o Senhor nos abateu e vai nos levantar, Ele fez a ferida, em 2 dias vai nos colocar de pé, ao 3º dia a sua vinda é certa como a alva. Uma religiosidade que cobria a iniquidade, mas que dava a eles uma esperança de que Deus
simplesmente olharia e diria para eles: agora que vocês se humilharam, está bacana, está resolvido, não precisa mudar de vida. Irmãos, o que é que o Senhor responde? Veja o que está escrito aí. Eles dizem assim no verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua vinda, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Eles tinham tanta certeza de que a graça, e aqui eu estou usando a palavra graça, ela não está no Velho Testamento, mas ela está no inconsciente coletivo, ela está na consciência das pessoas. Eles acreditaram que a graça de Deus viria sobre eles porque eles haviam se humilhado naquele momento de dor. Como aquela pessoa que passa por uma separação de casamento e vem cá se humilhar e pede oração e vem no altar, como aquele que quebrou e está sem dinheiro faz jejum, como aquele que descobre que está com câncer, vai para o monte. No momento da dor ele se humilha, ele acha que aquilo vai tocar o coração de Deus, ele acha que ele vai enganar Deus com aquela humildade, mas assim que ele é curado, nossa, aquela pessoa volta a ser o que ela era, ela volta a ser uma leoa, ela volta a ser um leão, ela volta a ser uma pessoa intransponível, uma pessoa impermeável. Ela não conhece a Deus. Quando eles dizem assim: vinde, conheçamos ao Senhor, prossigamos em conhecer ao Senhor, veja a resposta de Deus para eles, por favor, no verso 6. Porque o que eu quero é misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eles disseram: nós queremos conhecer o Senhor, prossigamos em conhecer o Senhor. Deus vira para eles e diz assim: não, desse jeito aí não. Vocês estão achando que vocês vão me ganhar com o sacrifício? Vocês estão achando que vocês vão mudar o que eu estou vendo porque vocês apresentam holocaustos? Não. O sacrifício que eu quero é que a iniquidade acabe. O sacrifício que eu quero é que vocês denunciem. O sacrifício que eu quero é que vocês não sejam coniventes com o erro e nem reprodutores de um modelo de opressão. Irmãos, é interessante porque todos nós, todos os homens chegarão ao conhecimento de Deus. A igreja evangélica adotou uma posição lá atrás, há séculos atrás, muito parecida com a dos irmãos católicos, que na teologia deles, e a igreja evangélica no movimento de reforma recepciona isso, que é a perdição eterna. Deus vai banir alguns eternamente. Ora, a Bíblia diz para nós, em 2 Pedro capítulo 3, que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu parto de que se Deus é Deus, não há como ser vencido. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, diz a Bíblia. E se Deus quer que todos se arrependam, todos se arrependerão. E se Deus quer que nenhum se perca, nenhum vai se perder. Então eu preciso entender que eu não conheço o processo todo, como Deus está trabalhando na vida das pessoas nessa vida e no pós-vida. Dizer simplesmente que morreu está resolvido, é simplesmente a gente sentar e dizer: não quero ler a Bíblia. Mesmo que tenha 300, 400 anos, 500 anos, 1000 anos, que se pense assim. Não tem jeito. Todos vamos conhecer a Deus, mas os caminhos são diferentes e as dores são diferentes. O Senhor Deus está dizendo: eu quero que vocês tirem a iniquidade do meio de vocês. Eu quero que vocês tenham responsabilidade em trazer justiça para todos na terra. Pobres sempre haverão, mas que o pobre tenha pão. Pobres sempre existirão, mas que o pobre tenha remédio e tenha médico. Pobres vão estar sempre entre vocês, mas que o pobre tenha casa, tenha cobertor. Os pobres vão sempre existir, mas que tenha trabalho que o dignifique. Não é excluir pessoas, jogar na marginalidade, na clandestinidade, como se não existissem. Existe um livro chamado O Povo, recomendo, muito bom. Ele diz quem é esse povo que mora debaixo das pontes, na beira das estradas, debaixo das marquises, que não tem CPF, que não tem nome, que não aparece em estatística, que não é alvo da preocupação das pessoas. Levei meu pai ao médico sexta-feira, consulta de rotina, idade, tinha que pegar receita,
e desci com ele cedinho para o médico, um trabalho fantástico da Unimed, eles estão de parabéns com o atendimento deles, muito bom mesmo, um médico maravilhoso que o atendeu, e na volta peguei um Uber, um motorista, todos dois, o que me levou, o que trouxe, que motoristas maravilhosos que o Uber está com eles, né? Eu tenho tido a felicidade de pegar motoristas muito bons, graças a Deus. E na volta, passando ali perto da rodoviária, debaixo daquela passarela do metrô, o motorista fez um comentário e disse: o senhor reparou que tiraram aquelas pessoas que moravam aqui debaixo? Eu falei: tiraram? Eu não tinha reparado. Ele falou: tiraram, porque agora o pessoal do metrô, né, tem que passar aqui, então para que eles não sejam perturbados, os transeuntes, aqueles que estão saindo e vindo para o metrô, para que eles não sejam perturbados pelas pessoas que estavam ficando aqui. E eu falei: mas o que o município fez com elas? Ele disse: jogaram ali para o outro lado. Ele falou para mim: jogou ali do outro lado, agora eles estão ali debaixo do outro lado. O que o Estado fez foi tirá-los daqui e colocá-los aqui. Nós não queremos vocês aqui, então nós vamos colocar vocês aqui. Mas não resolveu o problema. Mas o maior problema é que a gente passa e não percebe. O problema é que a gente passa e não vê quem está com fome. A gente não vê quem está desempregado, a gente não vê quem não tem lugar para morar, a gente não vê quem tem filho para criar, não tem médico, não tem vacina, não tem nada. E não nos dói. Irmãos, não apenas a classe dominante, eu vou usar uma palavra mais provocativa, não apenas a casta dominante que dirige o país. Quando a gente fala de governo, a gente fala de uma pessoa abstrata. O governo não existe enquanto uma pessoa concreta. Não existe uma pessoa que é o governo. Ele é uma figura jurídica em abstração. Existe como pessoa, mas abstrata. E a gente aprendeu a aceitar isso, mas é uma mentira. O governo é formado por pessoas de carne e osso que tomam decisões sobre elas. Existe uma autoridade que elas fazem uso e elas produzem um modelo perverso, mas não apenas eles, todos os outros que não se levantam e não se incomodam. Por que eu estou falando sobre isso? Porque semana passada nós ficamos chocados ao ver as cenas do que aconteceu em Petrópolis. Mas não foi só Petrópolis, várias cidades baianas, mineiras, São Paulo, sul do Brasil, norte, nordeste, têm vivido tragédias assim, mas Petrópolis chamou muito a atenção pela violência das cenas, pelo número de pessoas desaparecidas, a imagem daquele ônibus sumindo como um Titanic afundando no mar, as pessoas tentando sair, o desespero das cenas que se seguiram das pessoas sem a ajuda do governo eficientemente. O governo ajudou na medida que podia, mas não foi tão eficiente, ainda não é, porque tem gente cavando com as mãos, porque não tem ferramenta, não tem homens disponíveis. A gente está vendo gente saindo do Brasil todo. O governador Flávio Dino, lá do Maranhão, mandou um avião com bombeiros, outros estão mandando, Minas Gerais mandou, a Polícia Militar, através dos bombeiros, está lá, São Paulo está mandando, muita gente, mas não nos dói. O Atlético ganhou e tem gente soltando foguete. Alguém vai dizer: pastor, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim, quando você vive na alienação, quando a dor do outro não te perturba, quando você gasta o dinheiro para comprar um foguete, faz assim, pô, que poderia virar uma caixa de leite, poderia virar uma enxada, poderia virar alguma coisa. Quando você esquece, e aí você diz: mas pastor, eu tenho direito. Claro que você tem, dentro da alienação, claro que você tem, dentro desse descomprometimento que você foi ensinado a ter com a dor do próximo. Mas veja o que a palavra de Deus está dizendo, quando eles dizem assim: vinde, conheçamos a Deus, prossigamos em conhecer a Deus. Deus diz assim: esse tipo de conhecimento que vocês estão aí, não me interessa. Esse negócio de levantar a mãozinha, cantar, esse negócio de rolar no chão dizendo que é do Espírito Santo, esse negócio de só fazer oferta, fazer sacrifício e não se comprometer com a dor dos outros. Irmãos, tem alguma coisa muito errada com a gente quando a gente esquece as cenas que nós vimos em Petrópolis, que estão acontecendo nesse momento lá. Tem gente lá caçando parentes, famílias inteiras debaixo do barro, e a gente se permite se alienar
por um jogo de futebol, por um time. Pastor, só tem alguma coisa contra o futebol? Não, não tenho nada contra, mas também não tenho a favor, não. Eu pergunto para o torcedor, o que você ganhou com a vitória do Atlético, com o empate do Cruzeiro? O Cruzeiro empatou, não foi isso? Com o Vila Nova. O que você, atleticano, ganhou? Pastor, mas eu tenho direito? Tem, você tem direito. Mas eu estou te dizendo é que Deus vai te cobrar. Porque você está fazendo um mau uso do seu direito. Porque antes do direito você tem uma obrigação, você é chamado para ser despertado. Você é chamado para fazer diferença. Você é chamado para ajudar as pessoas. Você é chamado para ser luz na terra, para iluminar e entender. Como é que pode, se fosse você debaixo, ou a pessoa que você ama debaixo da lama, você ia parar e dizer assim, não, depois a gente procura a mamãe que está aqui, depois eu procuro o meu pai que está aqui, depois eu procuro o meu filho que está aqui, agora eu vou soltar foguete porque o Catalata, seja lá o time que for, ganhou um jogo? Pastor, mas é eles lá e eu cá. Ah, bom. Quando a gente chega e diz ele lá e eu cá, nós caímos na hipocrisia dos que dizem, vamos buscar o Senhor porque a sua vinda é certa. E Deus disse, você vai pagar o preço, até que você se desperte. Porque o pau que dá em Chico bate em Francisco. O que aconteceu lá hoje pode acontecer aqui amanhã. O que está acontecendo lá nesse momento pode acontecer ano que vem comigo, com você. Se a gente não se atentar para isso. Pastor, o que eu posso fazer? Essa é uma pergunta. E aí eu quero ir com você para o segundo texto, por favor, que é Jesus explicando um pouquinho disso aqui. Vá para Mateus, capítulo 9, verso 11 e 13, até o 13, 9, 11, 12 e 13. 9, capítulo, verso 11, 12 e 13, Evangelho de São Mateus. E os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos de Jesus, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos, eu quero falar aqui do método de Jesus. Eu não vou me prender muito nesse texto, porque eu ainda quero passar por dois textos. Jesus havia passado na coletoria de impostos. Israel, nos dias de Jesus, estava debaixo de uma ocupação romana. Os romanos haviam colocado pesados impostos. Para cobrar os impostos, eles levantaram gente do próprio povo dominado para fazer a cobrança, esses eram os publicanos, então eles eram considerados traidores do seu povo. Passando pela coletoria, Jesus vê Levi, que mais tarde vai se chamar Mateus, e diz, venha após mim. O Levi larga a coletoria, larga o serviço público, ele era concursado, tinha estabilidade, isso eu estou inventando, não é só para vocês terem uma ideia de como é que era bom ser funcionário público diferente do Brasil, mas ele segue Jesus, ele passa a seguir Jesus, e aí ele dá uma festa, um jantar, e Jesus vai, e começa a vir gente que era amigo do Mateus, do Levi, publicano, e Jesus está ali comendo com eles, e aí os santos de plantão começam a dizer para os discípulos de Jesus, vosso mestre se mistura com esse tipo de gente? Come com esse tipo de gente? Nenhuma pessoa santa pode se juntar com esse tipo de gente. Quem junta com porco come farelo, quem já ouviu esse ditado? Quem dorme com neném amanhece mijado, quem já ouviu isso? Era mais ou menos isso. Ninguém que é santo junta com esse tipo de gente. Jesus ouviu e disse assim, quem que vocês acham que precisa do médico? O são ou o doente? Eu vim chamar os que precisam. Então eu vou ficar com os que precisam. Eu vou ficar ao lado dos que precisam. Aí ele repete Oséias capítulo 6, verso 6. Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O método de Jesus é se colocar ao lado das pessoas que precisam. Irmãos, eu não posso ajudar alguém abrindo a janela do meu carro e colocando uma notinha de R$2 por cima do vidro, com medo dele, para ele pegar essa notinha e ir embora. Eu não posso simplesmente olhar
e dizer assim: que dó, gente, o que está acontecendo lá em Petrópolis. O método de Jesus, eu preciso vivê-lo, eu preciso me colocar ao lado dessas pessoas. Pastor, o que eu posso fazer? Eu não tenho como ir lá. Dá alguma coisa? Tem um monte de lugar que você pode fazer uma oferta, inclusive aqui. A gente está com um monte de coisa ali que vou entregar amanhã aqui na região de Mateus Leme, que foi muito afetada, e tem uma outra cidadezinha aqui perto também. Amanhã eu quero levar o que está aqui. Pastor, mas eu não tenho o que oferecer. Meu irmão, então comece a pensar nos processos legais que reproduzem essas tragédias de tempos em tempos, porque não é a primeira vez que acontece em Petrópolis, como não é uma, nem duas, nem três, o número de vezes que esse riozinho aqui já transbordou e já levou gente, já matou gente, como não é outras tragédias que a gente tem visto sempre acontecendo. Existe um imposto pago em Petrópolis e que ficou bastante conhecido agora, vocês devem ter ouvido falar sobre ele, que se chama laudêmio. Quem ouviu falar do laudêmio? Só o Mateus? Eu vou contar para você. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, neto de Dom João VI, confere? Tá certo? Vocês que estudaram história? É isso mesmo. Dom João VI deu nome para essa avenida que está aqui. Então o neto dele, Dom Pedro II, dá lotes para imigrantes que vieram ao Brasil, na região de Petrópolis, mas eles deveriam pagar um imposto para a família real, para a família imperial, na verdade. O império acabou, veio a proclamação da República. Você sabe o que significa República? Nós vivemos num país que é a República Federativa do Brasil. Res significa coisa, pública de todos. Então, o Estado não é do presidente Bolsonaro, o Estado não é do governador Zema, não é do prefeito, não é dos vereadores, não é dos juízes. O Estado é de cada pessoa que compõe o povo que vive aqui. Então, quando nós deixamos de ser um império, nos tornamos uma república. O Brasil é dos brasileiros. Ponto, ninguém é dono. Até hoje, esse nome estranho, que a gente nunca tinha ouvido falar até agora, laudêmio, é o imposto que até hoje se paga para a família imperial em Petrópolis. Quem vende um imóvel em Petrópolis tem que pagar um imposto de 2,5%. Um grupo de pessoas tem que pagar para a família imperial, que não existe mais como família imperial. E tem que pagar à vista, não pode ser parcelado, tem que ser pago à vista. E a família imperial aparece dizendo: nós vamos rezar pelos que passam por essa tragédia na nossa terra. Pega a sua reza, que é muito boa, mistura ela com a enxada, arregaça as mangas, as pernas das calças e vem para o barro. Vem tirar a gente morta daqui. Vamos pegar esse dinheiro e vamos começar a aplicar onde precisa. Quando você se desperta, quando você abre a sua mente para entender, você já começa a fazer diferença. Você começa a não concordar com a iniquidade na terra. Lembra que o Senhor Jesus disse, repetindo Oséias, que melhor do que sacrifício é acabar com a iniquidade? Quando você se desperta, quando você entende a injustiça e quando você fala contra ela, você já está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é falar em línguas, a obra de Deus não é ter visão, a obra de Deus não é falar contra homossexuais, a obra de Deus não é perseguir minorias, a obra de Deus não é se achar mais santo do que os outros, pelo contrário, a obra de Deus é fazer o que Jesus fez. Ele comia com aqueles com quem ele queria trabalhar. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a entender que você deve se colocar ao lado dos que sofrem? Se você entende isso e pratica isso, você já está fazendo a obra de Deus. Mas se você se mantém alienado e diz: eu vou mudar de igreja porque eu prefiro na igreja que tem aquele louvor maravilhoso, eu vou ficar naquela igreja gostosa, que o pastor prega, que eu vou ficar rico, que eu vou sair da miséria, eu vou fazer uma campanha e vou ficar... Irmão, você está alienado e as provas da sua vida vão se repetir, você vai sofrer, até você aprender. O dia que você aprender, muda de prova para uma maior e melhor.
Outro texto que eu quero compartilhar com você, por favor, abra sua Bíblia comigo ainda em Mateus, capítulo 24. Olha, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Eu estava ouvindo o senador Cajuru. Quem conhece o Cajuru? Qual foi o comentarista esportivo? Ele é senador da República, vocês estão sabendo disso? Sabia disso? Ele é senador. Joga no YouTube. Senador Cajuru fala quanto gasta o STF. E eu já vi esse texto, essa leitura que ele faz desse texto que ele tirou do Portal da Transparência, mas agora eu acessei e eu vi ele falando como repórter, dizendo assim, naquela época, em 2016, sabe quanto o STF, Supremo Tribunal Federal, gastou em 2016 só com camarão e lagosta? 12 milhões de reais. O número que ele deu está lá no YouTube, você pode ver ele falando. Irmãos, e aí ele diz assim, você imagina, isso é um tribunal, você imagina todos os outros com as 3 instâncias que existem. Agora você multiplica isso por poder legislativo e executivo. Aí a gente diz assim, mas essas pessoas, elas têm o direito, porque a lei dá a elas esse direito. Aí eu pergunto para você, quem foi que fez essa lei? Eles. Eles. Então eu vou fazer uma lei. Todo mundo que chama Ademir tem cabelo grisalho e tem 61 anos daqui para frente tem que receber 12 milhões por ano para comer lagosta. Mas aí eu digo para você, está na lei, que lei? A lei que eu fiz. Aí você diz, pastor, mas o que eu posso fazer? Olha, eu não vou entrar no que você pode fazer, além de se iluminar e entender, e dizer, eu não aceito isso, colocar isso diante de Deus e falar isso para as pessoas. Eu quero fazer parte de uma mudança, mas eu quero te falar o que Deus vai fazer com essas pessoas, porque elas também são filhas de Deus, e eles vão aprender, porque Deus não vai deixar passar. E eu vou te explicar por que Deus vai cobrar deles. Primeiro, olha o que está escrito aqui. Presta atenção no Mateus 24, 45. Acharam 24, 45? Eu não tinha falado versículo não, né, Carol? O pastor está ficando velho, tá vendo? Estou esquecendo essas coisas. Vamos lá. 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, porém, aquele mau servo, se disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando Deus constitui uma pessoa autoridade sobre o povo, é para que essa pessoa dê pão ao seu povo, é para que essa pessoa dê socorro ao seu povo, é para que essa pessoa pratique atos de justiça. O legislador tem que criar leis que sejam justas ao seu povo. O juiz precisa julgar de forma justa e receber o que é justo. Então, se um determinado cargo público começa a acumular direitos e privilégios que eles mesmos votam entre eles e que eles usam as forças de repressão para calar aqueles que falam contra isso, para perseguir aqueles que levantam contra isso, até eles vão calar o povo, vão calar as pessoas. Mas Deus está dizendo, eu os coloquei para fazer pelo povo e não contra o povo. Vocês estão achando que eu estou dormindo, que eu tirei férias, que eu não estou vendo? Aí o Senhor Jesus disse, o Senhor virá quando eles não sabem. Como é que é? Teori Zavascki. Lembra desse nome difícil? Aquele ministro que era o relator da Lava Jato, pegou um avião, saindo de Paraty. Realmente naquela noite teve uma tempestade muito grande, meu irmão morava lá e falou que foi uma coisa terrível, e o avião caiu. O dia que o Senhor o chamou,
para pedir contas foi aquele. Cada um vai ter a sua hora. Pode viver 90 anos, pode viver 104 anos igual Niemeia, mas vai morrer e vai dar conta. E aí quando essa pessoa que virou para os outros e disse, mas é meu direito, a lei me dá o direito de auxílio livro, direito de auxílio paletó, de auxílio gravata, de auxílio jardim de infância, de verba para comer, para dormir, para levantar, para comprar remédio. E você vai juntando tudo isso, e como disse ainda um dia desse, aquele juiz da Lava Jato lá, dia desse alguém perguntou para ele, mas o senhor morando em Curitiba e tendo caso, tinha auxílio moradia? Ele disse, não, auxílio moradia é um nome que a gente deu, porque a lei não permitia que o salário aumentasse, e a gente arrumou um jeito de ganhar um salário a mais. Não é verba salarial, porque sobre ela não incide imposto. Ela é considerada uma verba de devolução, indenizatória, supondo que você paga aluguel e você está recebendo aquele dinheiro para te indenizar. Mas ele disse, com todas as letras, isso é um jeitinho que se arrumou de aumentar o salário, irmão. Minha irmã, e se alguém me assiste, né, vai me assistir, eu não tenho nenhum problema que essas pessoas tenham tudo isso. Desde que o motorista de ônibus tenha, desde que o lixeiro tenha, desde que o professor tenha, de que o policial tenha, de que o desempregado tenha, que todo mundo tenha, porque nós estamos numa república. A coisa é pública, o dinheiro é do povo, não é de um grupo de pessoas, mas eles fazem isso. E o nosso problema é que nós legitimamos, nós não nos acordamos, nós não entendemos, então nós aceitamos o que eles nos falam, de que o gay é a causa de Deus colocar a mão sobre a igreja, sobre a sociedade, de que o preto, ele não tem que reclamar que ele foi excluído da sociedade, que não precisa de uma cota, de que ele está chorando de barriga cheia, de que, sabe, as minorias, que a mulher não tem do que reclamar. Tem, todas as minorias foram sempre agredidas. E nós somos chamados para sermos aqueles que se colocam ao lado dos que precisam. Então eu não posso aceitar que a prefeitura simplesmente remova alguém daqui e põe ali. Não pode ser assim. E o último texto que eu quero compartilhar com você, irmãos, hoje eu estou sendo bem didático, eu quero que você entenda numa linha de raciocínio os textos, para que você entenda que a Bíblia é muito poderosa e é muito atual. O último texto é um texto que eu li e expliquei uns dias atrás, mas eu preciso voltar a esse texto todas as vezes, até que você decore. Tiago, capítulo 5, verso 1. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossa miséria, que sobre vós há de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes comidas da traça. O vosso ouro, a vossa prata se enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles podem fazer as leis, eles podem aprovar as leis, eles podem tirar o dinheiro, a res pública, a coisa que é pública, podem ficar muito ricos e ficam procuradores, promotores, juízes, deputados, senadores, membros do executivo, ficam. E eles têm a proteção legal de que a coisa é feita dentro da lei, porque eles fazem as leis. Mas Deus não senta na mesa para fazer isso. Cada vez que alguém recebe um auxílio desse, que é imoral, que come um camarão desse com uma boca boa, tira o guardanapo da perna, porque são finos, não é guardanapo de papel, é guardanapo na perna, né? Aquele camarão grita diante de Deus e diz assim: esse camarão é o feijão que está faltando na panela da Dona Maria. Essa lagosta é o médico que está faltando lá em Capotó do Agreste. A vossa riqueza clama contra vós.
e ela dará testemunho contra vós. Então veja, que pode ser que o acerto não aconteça aqui, mas vai acontecer lá. Mas nós precisamos entender e dizer isso, porque pode ser que 1, que 2, que 10, ouvindo isso, tenha temor no seu coração e comece a desmontar o estado de injustiça, mas eu preciso pensar o quanto eu estou fazendo a mesma coisa, reproduzindo, quando eu não entendo isso, e porque um timinho, e nenhum problema contra o Cruzeiro, o Atlético ou o Vila ou qualquer outro, quando eu falo timinho é no sentido de que isso não faz nada na vida da gente, e eu esqueço a dor do outro, do meu lado, e digo, Você vai ouvir um grito desse no dia da sua dor, e talvez nesse dia você diga, será que ninguém está vendo que eu estou sofrendo, porque meu filho está morrendo? Será que ninguém sente a minha dor, porque a minha casa caiu? Será que ninguém sente a minha dor porque eu agora estou vivendo na rua? Será que todos esses carros que passam, ninguém olha pela janela e diz, mas ali tem um ser humano? Irmão, o Evangelho de Jesus é o Evangelho do despertamento. Nós somos aqueles que Jesus faz assim, acorda, começa a fazer diferença na terra, para que eu possa te receber no meu reino, olhar nos seus olhos e dizer, bem-aventurado, entra no gozo do teu Senhor. Eu tive tão doente e você me visitou. Eu tive morrendo de frio e você jogou agasalho nas minhas costas. Eu estava com fome, você não só levou a comida, mas você sentou comigo. Eu estava doente e você foi me ver, eu tive preso e você se importou comigo. E você vai dizer, Senhor, mas quando foi que eu te vi? Eu nunca vi o Senhor. Ele vai dizer, cada vez que você fez ao menor dos meus, foi a mim que você fez. Eu estava em cada uma daquelas pessoas. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus?